E aí, gente, nós chegamos ao final, né, dessa série de estudos em cima dos 5 pontos do calvinismo. E assim, a gente vai usar a mesma metodologia dos outros estudos, só repetindo. Se porventura você encontrou esse vídeo, vale a pena, para você ter uma compreensão do todo, voltar lá, né? Então, a metodologia que nós estamos usando é sempre uma resposta. Os 5 pontos do calvinismo é uma resposta aos pontos que os discípulos de Jacob e Armínio, né, assim, elaboraram, refutando a doutrina da predestinação. Então, qual é a grande questão, a argumentação arminiana? Eles colocam dessa forma, né, que os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. Então, eles reconhecem que existem recursos na vida do cristão, dados por Deus, de resistir ao pecado, de lutar contra o pecado, mas que existe a possibilidade de cair. Então, é por isso que eu coloquei essa figura aí da corda bamba, né? Então, a pessoa que está andando numa corda bamba, ela não tem firmeza, né? Porque a corda não para. Bem assim a nossa natureza humana. E agora a gente entende por que tem muita gente que é crente, que de fato teve encontro com Cristo, mas por falta de um entendimento errado, uma interpretação errada das Sagradas Escrituras, não tem convicção de salvação, consequentemente não tem paz, porque assim, vive lutando contra o pecado. Quem é que não peca? Né? Nós somos pecadores. Em Cristo somos nova criatura, mas o velho homem está aqui dentro, né? Existe uma luta entre o novo homem e a velha natureza, e o homem carnal, né? Então ele fala que existe, o cristão tem essa capacidade de resistir, mas existe a possibilidade de cair, né? Então, essa é a posição arminiana. A partir daqui, a gente vai ver, tanto num aspecto teológico, quanto num aspecto bíblico, qual é o entendimento que nós temos, o entendimento calvinista, com relação à doutrina da perseverança dos santos. Então, antes da gente entrar, tem 2 grandes questões. Pode o crente perder a sua salvação no meio do caminho? Então, a pessoa ouviu o Evangelho, ela se rendeu ao senhorio de Cristo, com isso, o Espírito Santo veio habitar nela, ela tem buscado, tem orado, mas no decorrer do caminho, é possível ela ter perdido a salvação? Ou, uma outra possibilidade, se o crente não perde a salvação, significa que ele pode fazer o que quiser e pecar à vontade? Ora, eu, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se eu sou salvo, eu tenho convicção, eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, então eu não preciso me preocupar com a santificação, eu não preciso me preocupar em resistir às tentações, em lutar contra o pecado. Eu posso viver à vontade, e eu posso viver de qualquer jeito. Essa segunda possibilidade aqui, na verdade, essa segunda pergunta, é um motivo que muitos possuem uma resistência com relação a esta doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, ou, de um modo geral, a predestinação, porque as pessoas entendem, não, isso está errado, né? Então, aquela pessoa que tem aquela convicção de salvação, ela pode viver de qualquer jeito, porque está salva mesmo. Não é bem assim. E a gente vai começar a trabalhar sobre isso. Mas
tem que ter como ponto de partida o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 6, versículo 15, porque ele dá essa resposta à igreja em Roma. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Agora, a gente vai ver aqui algumas passagens. Eu vou usar a minha Bíblia para a gente... Acabei de pagar o óculos, não consigo enxergar. Então, eu vou usar aqui a Bíblia, para mim fica melhor. Então, Romanos capítulo 6, versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Aí ele pula, aqui eu separei aqui no versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça? De modo nenhum. O versículo que nós lemos, e a gente pula mais uma vez, agora no versículo 22. Agora, pois, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, e aí eu recomendo que você dê uma lida, dá uma estudada aqui no capítulo 6, que ele vai tratar sobre a questão do pecado, da graça. Então, aquela pessoa que de fato e de verdade foi alcançado pela graça de Deus, se rendeu ao senhorio de Jesus, ela não tem prazer no pecado. O pecado é uma possibilidade, sim. Mas o pecado na vida de um cristão verdadeiro, daquele que se rendeu ao senhorio de Cristo, tem que ser um acidente. Acidente ninguém planeja. Acontece. E é isso que Paulo está falando. Ora, não é porque agora nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, que a gente pode viver em pecado e nos deliciarmos no pecado. De maneira nenhuma. Tanto é que no versículo 22 ele fala, olha, que agora nós fomos transformados como servos de Deus e devemos dar frutos de santificação. Deixa eu passar aqui, para a gente ir adiante. Então, a perseverança dos santos e o seu significado, né? Então, aqui está em cima do catecismo, pergunta 78. Poderão os verdadeiros crentes cair do estado de graça em razão de suas imperfeições e das suas tentações e pecados que os assaltam? Porque não tem como dizer que nós não somos pecadores, né? O apóstolo João, lá em 1 João, diz, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos e somos mentirosos. Então, a pergunta 79 então, os verdadeiros crentes, eles podem cair desse estado de graça por causa das suas imperfeições, tentações e dos pecados que no decorrer da caminhada, da jornada, eles venham a cair? E a resposta é essa que está aqui. Os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus, do seu decreto e pacto, que lhes dá a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles, do Espírito Santo, da semente de Deus habitando neles, jamais poderão, e aqui eu destaquei, total ou finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Observe que toda a resposta está firmada em cima de uma ação de Deus na vida do homem. Isso faz todo sentido quando a gente olha para o que nós já estudamos, desde a depravação total, que o homem estava morto,
e que em Cristo ele tem vida, da eleição, que da eternidade ele nos amou primeiro, da expiação, de uma graça que é irresistível. Então, é todo um agir de Deus. Porém, o destaque que eu coloquei aqui, quando fala jamais poderão total ou finalmente. Quando a pergunta, olhando mais uma vez para a pergunta, poderão os verdadeiros crentes cair do estado da graça? E aí ele fala, não pode cair totalmente, não pode cair de modo finalmente, que não tem um outro meio, uma outra maneira. Ora, o fato, quando nós pecamos, é claro que nós pecamos contra Deus, abafamos o Espírito Santo, entristecemos, como diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo na nossa vida. Mas nós não perdemos totalmente essa graça. Então, a gente tem que levar em considerações alguns pontos. O primeiro deles é a realidade para os verdadeiros crentes. Então, esta doutrina diz respeito àqueles que são verdadeiros crentes, os escolhidos de Deus. Então, eu não coloquei, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, Efésios, capítulo 1, os versículos 3 e 4, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, observe que Paulo, ele fala aqui, começa exaltando Deus, ao Senhor, mas ele diz aqui no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, essa doutrina diz respeito quem são os verdadeiros crentes, os escolhidos de Deus. E aí a gente volta na questão dos pontos que nós já tocamos, né? Dessa eleição incondicional, digo. E voltando aqui, ou seja, aos que nasceram de novo, se lembra do Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 3, deixa eu ler aqui, para eu ser fiel ao que diz a palavra de Deus. Evangelho de João 3:3, é o encontro que Jesus tem com Nicodemos, e ele diz, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse novo nascimento não é da vontade do homem, não é da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E para aqueles que foram predestinados, ou melhor, regenerados, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. E a palavra regeneração significa novo nascimento. Para estes, a promessa e a esperança de serem confirmados até o fim. Mais uma vez, lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que é uma promessa de esperança, fala que nós seremos confirmados, o qual também vos confirmará até o fim.
E aí continua: na vida dos seus filhos o Senhor contemplará até o dia de Cristo Jesus, a obra que ele iniciou. E o apóstolo Paulo fala, né? Porque aquele que iniciou a boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Então, observe que essa é uma realidade. Tudo isso que está aqui nesse slide e todas as referências bíblicas e outras tantas, não tem como a gente destacar tudo e nos aprofundarmos porque fica muito grande, mas fala de uma realidade que é algo presente para os verdadeiros, para aqueles que de fato tiveram um encontro com Cristo e não devem ter medo por causa do pecado, dizer assim, meu Deus, perdi a salvação. Tem esse segundo ponto que eu quero destacar aqui, que fala aqui da impossibilidade de cair do estado de graça. Aqui eu destaco o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, um ponto importante que a gente tem que observar aqui é que aquele que crê em Cristo como seu Salvador já tem a vida eterna. É algo já presente, é algo real. Jesus prometeu vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe havia dado. Aliás, ele tornou-se o autor da salvação eterna. Logo, a pergunta que temos que fazer é: uma vida que se ganha e depois se perde, ganha-se de novo, com o risco de perdê-la novamente, é vida eterna? Então, essa é a grande questão que a gente tem que enfrentar esse entendimento errado. Dizer assim, o cristão ele tem essa capacidade de resistir ao pecado, a argumentação arminiana, né? Mas ele pode cair da graça, ou seja, ele não tem essa estabilidade. Então, como dizer que de fato Jesus me deu a vida eterna, eu tenho a vida eterna, mas se eu acabar caindo, se eu acabar pecando, como é isso? Eu tenho e agora, hoje eu tenho, amanhã eu não sei. É vida eterna? Que vida eterna é essa que hoje eu tenho e amanhã eu posso não ter? E aqui continua: é possível também imaginarmos um Cristo que dá a vida eterna e depois a toma? Logicamente que não. Quanto a este assunto, a Bíblia é muito clara. E aqui é Romanos capítulo 11, versículo 29, fala sobre os dons e a vocação. Vocação, a palavra vem de chamado. De Deus são irrevogáveis. Não tem como tirar. Então, concluindo, deixa eu ajeitar aqui. O que a gente pode destacar sobre esse nosso último ponto, né, da perseverança dos santos, para a gente ter esse entendimento certo e correto, assim, Deus é que começa a boa obra, Deus que começou a obra na minha e na sua vida, e aquele que começou, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele há de nos levar com a sua graça. Mas isso não impede que o crente venha a ser tentado, não impede que o crente venha a passar por dificuldades ou provações, não impede que no decorrer da nossa jornada
se cairmos ou pecarmos, não venhamos a sofrer as consequências do nosso pecado. A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres de Deus que pecaram, que erraram e que sofreram as consequências por causa dos seus pecados. Mas aí eu só quero concluir e terminar com aquela palavra que diz: ainda que caia, não ficará prostrado. Então, existe a possibilidade de cair, de pecar, de ofender a Deus por causa da atitude do homem, mas o verdadeiro cristão, aquele que estava morto, que em Cristo foi achado, reviveu, e tudo que nós já vimos, né, dos pontos calvinistas, né, falando do agir de Deus, da obra de Deus para com a nossa vida, não tem como a gente perder esse estado de graça. E isso nos dá paz, isso nos dá segurança. A gente se entristece e deve se entristecer com o pecado, a gente tem que almejar e buscar cada vez mais ser santo, se voltando para Deus, mas a gente tem que ter paz com Deus, saber que não é por obra, não é por aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer, não é um esforço humano, mas é consequência de uma obra de Deus na minha vida, né? Então, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer foi porque Ele agiu e tem trabalhado na minha vida. Se porventura no decorrer da minha caminhada, da minha jornada, eu tropeçar e cair, eu não perdi esse estado de graça. Ainda que caia, não vai ficar lá. O verdadeiro cristão, ele há de se levantar, há de voltar para a casa do Pai como filho pródigo. Com isso, a gente termina, né, a nossa série de estudo dos 5 pontos do calvinismo. Valeu, um abraço e até a próxima.